Amém, queridos. Abram suas Bíblias no Salmo de número 26. O título dessa pregação é Orgulho Santo. Santo entre aspas. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez tua igreja se reúne diante da tua revelação, diante da tua palavra, que é santa, porque procede da tua boca. Que o Senhor ministre mais uma vez em nossos corações, Senhor, em nosso espírito, porque nós temos fome e sede da tua palavra. Ela é o nosso alimento, ela é o que nos fortalece e o que nos transforma. Em teu nome, Jesus, amém. Salmo 26 é um salmo de Davi, e acho que para aqueles que não são neófitos, que não são novos na fé, acho que todos que conhecem um pouco das Escrituras, já leu um pouco das histórias bíblicas, e especialmente de Davi, a história de Davi. A história de Davi é uma história que um pouco dela representa a humanidade. E os conflitos que acontecem no nosso dia a dia entre aquilo que nós confessamos, daquilo que nós praticamos na nossa vida no dia a dia. Isso não é diferente com ninguém. Não é diferente comigo e não é diferente com nenhum que está aqui. Todos nós falhamos, todos nós temos propósitos, objetivos, desejos, vontades que conspiram contra outras vontades na nossa vida. Então, eu sempre, quando eu venho para o culto, eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre saio daqui com uma sensação de dívida para com Deus, sempre. Independente de quem for que esteja pregando, ministrando, sempre a palavra me confronta, e eu sempre saio daqui com a minha alma pensando, projetando a minha semana, porque, cara, essa semana vai ser diferente. Essa semana é uma semana que eu vou acordar mais cedo para orar, é uma semana que eu vou me santificar mais, é uma semana que eu vou buscar mais, né? E às vezes eu consigo, e tem semana que mal saio do culto, já me estresso no trânsito, já perdi toda a minha espiritualidade indo para casa. Mas a história de Davi é uma história de triunfo em certas áreas da sua espiritualidade, da sua fé, e ao mesmo tempo ela representa uma tragédia também envolvendo a sua família e a sua vida como um todo. Então, entre o pastor de ovelhas que cuidava do rebanho do seu pai, até o fim do seu reinado, da sua vida, aconteceram coisas em Davi que a gente quer imitar. Que a gente olha e fala assim, cara, eu queria ser que nem esse cara. Eu queria ter a coragem de Davi, não somente dele, né, mas a gente tem a história também de um cara que era muito amigo dele, que se tornou muito amigo dele, e a Bíblia ela exalta a amizade, a relação entre eles dois, que era Jonatas. Jonatas também era um cara assim, macho. Pense num cara que dava para exportar testosterona, que aquele ali era corajoso, né, cara? A gente até lê as histórias de Jonatas e pensa assim, cara, esse cara, será que é verdadeiro isso? Será que é real isso? Porque era esse cara. E Davi também era esse cara. Ali a Bíblia fala que ele matou um leão, né, e fala também que ele enfrenta aquele gigante, né? Ninguém tinha coragem de encarar o cara. Ele tinha mais ou menos uns quase 3 metros de altura, Golias, e ele encara aquele cara ali.
Ele vai lá e encara alguém que ninguém estava, né, e diz que ele era o menor, a estatura de Davi talvez não fosse uma estatura muito alta. Mas depois a gente vê, e aí o Salmo ele vai tratar um pouco disso, porque o Salmo 26, ele foi escrito num período da vida de Davi, em que Davi estava começando praticamente o seu reinado. Então, Davi ele estava no auge, talvez, do seu chamado como rei e da sua busca por Deus. Se nós aprendemos a orar na nossa vida, se a gente aprende a louvar a Deus, a fonte vem das Escrituras, vem da palavra. E a gente tem muito disso por causa de Davi. Então, se eu sei orar, se eu sei adorar a Deus, é por causa de Davi. Porque os salmos, eles foram escritos com esse propósito. Nenhum outro livro da Bíblia tem esse propósito e nos ensina, como o livro de Salmos nos ensina, a orar e a louvar a Deus. Amém? Então, por que orgulho santo? E por que esse santo está entre aspas? Porque um pouco do que esse salmo vai refletir é talvez um pouco daquilo que eu vivi na minha vida, e eu não sei quantos que viveram na sua vida. O período em que a gente se converte e a gente começa talvez a viver um tipo de santificação na nossa vida, a qual nos coloca numa posição de olhar para os de fora e julgar os de fora como inferiores, ou como nos acharmos, talvez, numa posição de santidade superior ao ponto, então, de eu dizer que eu não quero me misturar com essa gentalha, né, com essas pessoas. Então, vamos lá, queridos. A partir do verso 1, Davi ele começa assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilação. Algumas versões vão dizer assim: julgue-me, Senhor. Então, eu acho a posição de Davi aqui uma posição extremamente perigosa, porque a visão que ele tem dele mesmo é uma visão um tanto perigosa. Porque ele olha para a sua vida, ele se coloca diante do juiz que conhece tudo, exatamente tudo sobre nós, nem mesmo a gente sabe tudo sobre nós, mas Deus sabe. Ele se coloca nessa posição de olhar para Deus e falar: Deus, me julgue. Olha a minha conduta, olha a minha inteireza, olha a minha integridade. A outra coisa que ele coloca é que a confiança dele em Deus é uma confiança sem vacilo algum. Então ele está se colocando nessa posição, fala: Deus, julgue a minha conduta, porque eu confio no Senhor, e a forma como o Senhor me julga, eu confio. Amém? Acho que o que talvez paire, perscrute em alguns momentos na nossa cabeça, na nossa mente, e é a ideia de, por exemplo, olhar para Deus não com esses olhos. Os olhos em que em Deus pode haver falha no seu caráter, falha na sua vontade, falha na sua soberania, falha no seu desejo. É por isso que hoje eu tomo muito cuidado quando eu vou julgar qualquer tipo de doutrina que talvez eu discorde. Então, hoje, de novo, né, às vezes eu tenho a infelicidade de olhar algumas coisas que me chamam a atenção, né, os caras colocam uma chamada provocativa, e eu sou tipo o Bolsonaro nesse aspecto, assim, sabe? Se jogar uma isca para mim, eu vou cair e vou me lascar por causa disso. Então, lançou a isca lá provocativa, né, sobre o calvinismo e o arminianismo. Quando eu vi, eu estava lá assistindo aquele troço lá e passando raiva. Porque colocaram um cara lá para defender aquilo que eu creio, que o cara, meu Deus do céu, acho que, não sei por que chamaram aquele infeliz para estar lá, para queimar a cara. Mas, em todo caso, sempre é essa questão, assim, de tanto a chamada quanto os comentários, é aquela coisa de dizer para Deus assim, ou dizer acerca de uma doutrina: se Deus é assim, eu não quero esse Deus para a minha vida. Se Deus é assim, esse Deus, ele é mau, ele é tirano.
Então, eu acho que isso é uma área muito perigosa em que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente não compreende algo, a melhor coisa que a gente faz é ficar quieto. É não emitir uma opinião, especialmente acerca de Deus. Amém? Certo? Porque o que eu sempre falo nas aulas, especialmente quando eu vou dar aula na Jocum, e lá é um antro de pessoas que pensam de maneiras diversificadas, né, e a maioria contrária àquilo que eu acredito, você vê manifestações assim, cara, que quando se toca em certas coisas assim, manifestações dessa maneira, né, de falar assim, rasgar o vermelho, mas se Deus é assim, então eu não quero. Então, não, o que o texto está falando é que a gente tem que confiar no juízo de Deus sobre a nossa vida, amém? Certo? Seja qual for o juízo, a gente pode discordar de Deus, mas eu tenho que ter a consciência de que a minha discordância sempre está errada. Vocês concordam comigo? Que não importa se eu concordo ou não concordo com Deus, sempre a minha discordância com Deus está errada. É assim que eu penso. Eu posso ter o direito de não gostar da vontade de Deus. Posso ficar, não gostar. Não gostei que Deus, sei lá, me fez adoecer. Eu não gosto que uma pessoa que eu amo morre, sei lá, qualquer coisa que seja. Eu acho que a gente tem dentro da gente esse sentimento de não gostar das coisas. Por isso que a gente tem Jeremias. Por isso que nós temos na Bíblia Lamentações de Jeremias. Nós temos um profeta que vai falar assim, Deus, você me enganou. Eu confiei em você e você me enganou. Eu esperava coisas de você e você me enganou. Eu fico pensando quanto de pessoas que abandonam a fé cristã, por exemplo, porque abraçam a teologia da prosperidade. Porque olham para a teologia da prosperidade e começam a crer naquelas coisas que são ensinadas por meio da teologia da prosperidade e se frustram com Deus por causa que aquilo ali não se concretiza na sua vida. Certo? E aí isso gera frustração, como muitas vezes eu vi em pessoas falarem coisas para Deus, assim, que eu falo assim, cara, é muita loucura você falar isso, né? Eu vi pessoas que eram membros dessa igreja olhar para o céu, apontar para o céu e chamar Deus de tudo que é palavrão possível, por causa da sua frustração com a vontade de Deus. Então eu posso me frustrar com Deus, posso não gostar da vontade de Deus na minha vida, porque às vezes a vontade de Deus na nossa vida, ela é dolorida, ela nos esmaga, ela causa em nós desconforto da nossa própria vontade. Porém, eu sempre tenho consciência disso, de que Deus sempre tem o melhor para nossas vidas, que os sonhos dele, os projetos dele para a nossa vida sempre são os melhores, por mais que a gente não compreenda. Amém? Amém, queridos? Certo? Então, ficar frustrado, amém. Não gostar, amém. Mas sempre confie no julgamento do Senhor, naquilo que Ele faz. Eu já falei isso várias vezes, vou falar mais uma vez. Uma das minhas discordâncias, vou falar isso com muito cuidado, tem coisas que eu discordo das Escrituras, se ela for lida de uma maneira literal. Como, por exemplo, quando as Escrituras falam, aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Eu acho que isso não pode ser olhado de uma maneira literal. Eu acho que isso não pode ser olhado de uma maneira absoluta para a nossa vida. Porque se eu fosse colher na minha vida, aquilo que eu planto na minha vida diariamente, eu não estaria aqui. E nenhum de vocês estaria aqui. Eu acho que essa palavra que Paulo falou é sobre uma conduta constante, sem consciência diária. Porque aquele que carrega dentro de si o Espírito Santo é confrontado todos os dias a mudança na sua vida. Amém? Certo? Então, a verdade é que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a verdade é que, independente daquilo que eu planto, amanhã, quando o sol, antes do sol surgir,
as misericórdias de Deus na minha e na tua vida vão se renovar. Amém? Porque se ela não se renovasse na nossa vida, aí sim nós seríamos consumidos pelas nossas escolhas, por aquilo que a gente planta. Então, eu louvo a Deus, porque eu estou com 54 anos, eu fiz esse ano. Às vezes eu lembro de coisas que eu fiz lá com 16, 18 anos, as quais eu nem menciono para vocês, e coisas que eu fiz semana passada, semana retrasada, essas coisas assim, e eu fico pensando assim, às vezes eu estou meditando em Deus e orando em Deus, eu falo assim, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu não sei vocês, mas eu penso de mim, que a forma como Deus me ama é uma forma especial, que eu sou um homem muito agraciado por Deus. Cada um de nós tem a sua experiência com Deus. E nós precisamos viver isso, queridos. Viver na intensidade desse amor na nossa vida, ter a convicção disso. Eu não estou dizendo que eu sou especial e que Deus não ama vocês com a mesma intensidade. Só que eu reconheço isso. E eu abraço isso com todas as forças do meu ser. Obrigado porque você me ama dessa forma. Obrigado porque eu não estou colhendo as idiotices que eu plantei na minha vida. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou mais uma vida. E a razão de eu estar aqui é justamente essa. Porque hoje de manhã, domingo de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. E eu estou aqui pregando o Evangelho para vocês. Falando da palavra para vocês. Amém, queridos? Aí no verso 2 ele vai falar assim, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. E aí, é isso aí. A forma como Davi olha sempre é movida por uma única coisa. Ele sabe que Deus ama ele. Esse é o valor mais absoluto que nós temos que ter na nossa vida. Porque é a única coisa que vai existir para todo sempre. O amor. O amor do nosso Deus por nós. Então nós vamos celebrar esse amor para todo sempre na eternidade. Amém, queridos? Para todo sempre nós celebraremos o amor de Deus. Por isso que ele é a lei primeira de todas. Que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, porque é isso que faz sentido, é isso que dá sentido, é isso que nos move no nosso dia a dia. Por que que eu preciso suportar uma pessoa que eu não consigo gostar? Por que que eu tenho que suportar? E a Bíblia me ensina a amar essa pessoa, porque é a única coisa que dignifica aquela pessoa é o amor. É a única coisa que me faz me inclinar na direção dessa pessoa é o amor. É o amor. E o amor é prático. No livro O Monge Executivo, ele fala isso, né? O James Hunter ele fala isso. O amor é o que o amor faz. Então, o amor não é um sentimento, ele não é tudo aquilo que a Bíblia move na nossa vida como questão de fruto do Espírito, como algo que nos move, perceba, nada daquilo tem a ver com sentimento. Tudo aquilo é manifestado de maneira prática na nossa vida. Longanimidade, benignidade. Isso não é uma coisa assim que não é palpável, ela é manifesta mesmo. Então, amar o outro é uma manifestação clara e concreta no nosso dia. E é um desafio. É um desafio. Ontem eu estava tendo uma conversa em casa com a Cátia e o Gabriel na hora do almoço, e eu estava falando isso, que eu tenho uma dificuldade com uma pessoa. Eu falando, né? Não é vocês, tá? Certo? Então, não fica aí perscrutando aí, será que é eu que o Pipe não gosta? Não é vocês, tá? Não tem absolutamente ninguém aqui nessa igreja que eu não amo e eu não gosto. Amém? Certo? Foi meio hipócrita aqui, mas tudo bem, né? Amém? Mas é verdade, não tem esse negócio com vocês, mas por uma razão, sim, tem uma pessoa, né, que faz parte do mundo mainstream aí, que eu tenho uma dificuldade com o cara, né? E eu comecei a falar isso para a Cátia, será que isso é inveja? Será que isso é inveja? E a minha psicóloga, né, falou assim,
né? E o Gabriel, pai, eu tô achando que é também, né? Eu falei, caramba, cara. E eu falei assim, que sentimento horrível isso. Que sentimento horrível é você sentir inveja de alguém. Eu não assumi que é isso. Mas eu pensei comigo, cara, pode ser que seja, entende? Um sentimento de inveja que, quanto a essa pessoa, me incomoda, eu não sei porquê. De onde que veio isso, porque talvez eu queria estar no lugar dele, sei lá. Talvez eu tenha raiva porque ele está lá e eu não estou, né? Não sei. Só sei que é isso. Mas essa dificuldade. Porém, é graça você reconhecer isso, queridos. Não é vergonha. É vergonha você alimentar isso e achar que isso é natural e está tudo certo. Entende? Então, isso também é uma das coisas que eu amo em Deus. E aí, por isso que eu me acho amado por Deus. Porque tem milhares de pessoas morrendo no mundo com as suas invejas, o seu desejo do mal para com o outro, a inveja pelo outro, do outro, e não consegue receber luz para compreender a podridão do seu ser. Então, por mais que a gente conversou sobre isso num tom de zoeira, né, num tom de... Mas eu louvo a Deus por esse reconhecimento, porque é a forma como peraí, cara, por que eu tenho inveja? Eu preciso trabalhar isso, então, na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O problema é você receber luz e dar as costas para isso. Amém? Quem diria um defeito em mim? Então, Davi, ele tinha essa questão de que, na vida dele, por mais que ele era um cara que tinha essa perspectiva dele, dessa forma ao qual eu discordo, depois eu vou falar sobre isso, mas ele sempre tinha o amor de Deus como aquilo que movia ele. E isso tem que ser o que nos move. Não é o serviço, não é as coisas que a gente faz, porque até mesmo as coisas que a gente faz para Deus, seja o que for, no reino de Deus, a nossa motivação tem que ser o amor. Por isso que Paulo, lá em Coríntios 13, ele vai falar isso, né? Se não tem amor, é só barulho. Posso matar a fome da África inteira. Se eu não tenho amor, isso não tem sentido. Amém? Então, o que nos move é o amor de Deus, e tem que ser isso. Quando a gente vem para esse lugar, o que nos move é o amor, por mais que às vezes eu não quero estar aqui. Eu louvo a Deus porque hoje esse lugar está cheio. Glórias a Deus, eu quero aplaudir o Senhor Jesus por isso. Amém? E estar aqui também é uma forma como você também demonstra o amor de maneira prática. Olha, eu amo meus irmãos. Como? Estando aqui. Eu amo meus irmãos, mas não quero estar junto deles. Opa! Não bate. Certo? Ele continua dizendo, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Então, Davi, ele tinha essa perspectiva, né? Ele olhava e falava assim, olha, eu sou um cara que não misturo com essa gentalha. Não me misturo com essa corja de pessoas. Nós estamos falando de um período da lei, um período que era movido pela observação e a obediência da lei, em que Davi ele olha para a vida dele, ele se acha então numa posição em que ele pode falar o que ele está falando. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. O que eu gosto em Davi, nessa questão aqui nesse texto, é que ele
olha para a sua vida, ele sabe que ele está tendo uma conduta social, legalista, sei lá qual que seja a expressão, ele sabe que ele está tendo uma postura de não se misturar com pecadores, com pessoas hipócritas, com malfeitores, com assassinos, ele sabe que não está andando com esse tipo de gente. Mas, ao mesmo tempo, ele fala o quê? Tem misericórdia de mim. Porque, por mais busca por santificação que eu tenho, eu nunca posso sair da dependência total e absoluta da misericórdia de Deus na minha vida. Amém, queridos? Amém? Certo? Eu não sei quantos de vocês conheceram, provavelmente a maioria esmagadora não vai conhecer, por talvez serem jovens, mas na minha época, lá nos anos 80, tinha um pregador que eu, quando criança, assim, cara, eu assistia ele pregando na televisão, assim, talvez ele tenha sido assim, o primeiro pregador de televisão. Desconheço outro, pelo menos a nível Brasil. Talvez Billy Graham tenha vindo na mesma época, eu não sei muito da história do Billy Graham nesse aspecto, mas eu lembro que ele foi o primeiro que eu ficava na frente da televisão vendo ele pregar e eu chorava um monte. Eu era criança, assim, quando assistia, que foi Jimmy Swaggart. Porém, Jimmy Swaggart, ele era um excelente evangelista. Ele era um cara que tinha uma palavra realmente de transformação, um evangelho simples, como todo evangelista é, né? Um evangelista ele não complica muito, ele procura expor aquilo de maneira simples com que qualquer pessoa compreende o evangelho. Mas ele era uma pessoa assim, extremamente legalista, moralista, e gostava de apontar pecados de pessoas e gostava de condenar pessoas, né? Especialmente, né, eu vou falar do nosso lado, especialmente essa questão do Jesus Movement, que aconteceu ali nos anos 70, né, que foi a questão desse movimento de bandas de rock para tudo que é lado, né, começando lá com Petra, Resurrection Band e tantos outros, Larry Norman e outros caras que começaram esse movimento ali nos anos 70, no início dos anos 70. Mas daí chega nos anos 80, bandas como Stryper, por exemplo, era o alvo principal dele. Né? Ele falava mesmo, condenava, esses caras são tudo filhos do diabo, vão para o inferno mesmo. Né? E falava dessa maneira, dessa forma. Mas ali, no início dos anos 90, o Jimmy Swaggart sai na capa de uma revista, se eu não me engano, não sei se foi na capa ou se foi matéria de 4 páginas na revista, não lembro se foi a revista Veja, qual foi na época lá. Que Jimmy Swaggart tinha caído em adultério. Tinha sido descoberto um pecado dele. E aquilo ali veio de uma forma destruidora para com a vida dele, ao ponto que ele nunca mais se levantou depois daquilo. Ele voltou a pregar, voltou a ser, né, um pregador de televisão, talvez, mas nunca mais o Jimmy Swaggart teve a mesma relevância. Né? Aqui no Brasil, a gente teve o exemplo do pastor Caio Fábio também. Hoje ainda tem muita gente que o segue, mas certamente, posso dizer que talvez 90% da igreja protestante no Brasil não olha mais para ele como uma referência e não tem mais ele como alguém que traga uma palavra da parte de Deus. E eu olho para isso nem tanto no aspecto do porquê ele caiu, do porquê ele tropeçou, do porquê ele pecou, porque para mim isso daí é uma questão muito irrelevante, de fato, mas eu acho que a questão que mais pega com relação ao Caio Fábio é o fato dele olhar para a vida dele dessa maneira de cima, sabe? Essa não era a postura dele. E é interessante porque o Jimmy Swaggart e o Caio Fábio, eles fazem o caminho contrário. O Jimmy Swaggart, ele começa moralista, legalista, se arrebenta todo, e a partir de então é um cara que nunca mais teve aquela postura legalista de condenação para com os outros e ficou no seu lugar. O Caio Fábio era o contrário. Era um cara assim que pregava a graça, não tinha essa soberba na vida dele, pelo menos na pregação. Era um cara, do contrário,
condenava toda forma de legalismo, e hoje eles ocupam um lugar não legalista, talvez, mas de uma maneira assim, um tipo de relativismo extremamente exagerado, liberal. As coisas que você vê ele falando assim, não dá para acreditar que é a mesma pessoa que um dia falava daquela forma. Então você vê a soberba, você vê não o legalismo no sentido de moral, mas no sentido de soberba na vida desse cara. Uma vez o pastor Edson ele foi pregar num leprosário, e ele, sentado ali, esperando o momento dele ocupar ali o púlpito, ele começou a olhar para aquelas pessoas ali todas enfaixadas, né, cara? Gente com as mãos enfaixadas, gente com a cara enfaixada. Ele conta para nós assim que naquele momento o Espírito Santo ministrou na vida dele. E ele pensou assim, cara, o Espírito Santo falando para ele assim, está vendo aquela pessoa ali sem dedo? Aquela pessoa sem nariz? Aquela pessoa sem orelha? Faz sentido para você, uma pessoa sem orelha, ficar zoando o outro porque ele não tem o dedo? Assim, você não tem dedo. Daí o outro olha de volta, e você não tem nariz. O outro, você não tem uma perna. E assim cada um vai falando do defeito do outro. Então assim somos nós. Nós muitas vezes nos colocamos nessa posição de olhar para o outro e achar que o defeito do outro é pior que o nosso. Sendo que todos nós somos pessoas que têm as suas falhas e têm os seus erros. Então por isso que quando eu olho para aquilo que Davi está falando aqui, isso aqui não é aplicável na minha vida, porque eu nunca me enxerguei dessa forma. E aí ele continua finalizando ali o texto, os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia bendirei o Senhor. E aí, Romanos, capítulo 2, Paulo vai falar umas coisas interessantes em relação a isso que Davi está falando. Porque, volta a falar, a perspectiva em que Davi está falando, a perspectiva veterotestamentária, onde se olha para a lei, e o judeu, de fato, ele não se misturava com aquele que não era judeu, porque aquele lá eram nações pagãs, ele não se misturava, então ele se olhava realmente como uma raça mais pura, escolhida por Deus, de fato, tal, e olhava dessa maneira. Porém, chega no Novo Testamento, a perspectiva muda por total, porque Paulo vai falar assim a partir do verso 1, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Olha só o que Paulo está falando. Então, Paulo está falando para Davi, Davi, olha, não é assim que você tem que enxergar a vida. Entende? Porque naquilo que você está falando que você não é como os outros, o que acontece mais tarde na vida de Davi? Davi era um cara que não andava com malfeitores, não andava com assassinos, não andava com as pessoas hipócritas. Algum tempo depois acontece o que na vida de Davi? Então, o homem que olha para a sua vida, Deus me julga, e bate no peito e diz, olha, eu não sou como essas pessoas. Mais tarde, a conduta dele vai ser 10 vezes pior do que a conduta daqueles que ele condenava. Por isso que a praxis, aquilo que ele falava, era uma coisa, chega mais para frente, a manifestação do coração dele acontece quando ele comete adultério e em seguida praticamente comete um assassinato. Não com as próprias mãos, mas por meio da sua ordenança. E aí a gente pode olhar para isso e da mesma maneira olhar para Davi, como eu conheço gente que faz assim. Olha para a vida de Davi, e se Davi existisse nos dias de hoje, jamais perdoaria Davi por causa disso. Olharia para isso, daí entra nesse mesmo aspecto descritivo que Paulo está falando aqui. Espera aí. Quem sou eu para olhar para o absurdo que Davi fez na sua vida,
olhar para isso e me colocar numa condição, Davi miserável. Você não tem perdão, cara. Você, eu nunca mais olho para a tua cara, você tem que queimar no fogo do inferno. E é isso que Paulo está falando. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, aí que está. Davi julga as pessoas, depois ele mesmo passa pelo processo de juízo. E o que é interessante na história de Davi é que o profeta Natan, né, que vai até ele, né? O profeta Natan vai até ele e fala assim, rei, aconteceu o seguinte, tinha um cara que tinha 100 ovelhas e tinha um cara que tinha uma única ovelha. Esse cara que tinha 100 ovelhas foi lá e matou a única ovelha que aquele cara tinha. Aí Davi fica louco, né? Assim, como assim? Traz esse cara aqui. Execução. Matar. Juízo. E o profeta Natan fala para ele assim, você é esse cara. Você é esse indivíduo. Essa história aponta para mim e para você exatamente a forma como Deus está falando para mim e para você. Quando a gente se coloca na posição de olhar quem quer que seja e falar assim, eu não sou como esses caras. Esses caras. Aí um dia vem o profeta Natan e fala assim, Pipe, você não é como eles naquilo ali. Porém, aqui você tem as suas questões. Aqui, a forma como você condena aquilo ali, com a mesma medida que você está condenando aquilo ali, é a medida com que Deus vai julgar você com as outras questões que você vive na sua vida. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha que coisa poderosa que Paulo está falando. Você acha que você é santo por você mesmo? Você acha que você está na posição de olhar para os outros numa espécie de santificação, como se isso fosse fruto de você mesmo? Paulo está falando. Se existe algum tipo de comportamento em você, de santificação, de talvez olhar para as pessoas e dizer assim, não, eu realmente não sou como aquelas pessoas, eu não ando segundo aquelas pessoas. Mas ao olhar para a conduta das pessoas, tem um lugar aqui em Curitiba que sempre quando eu vou, queridos, eu passo mal literalmente. É o Largo da Ordem. Não sei se existe uma sensibilidade no meu espírito maior do que as pessoas, mas eu estou falando isso de mim. Eu, Pipe, eu não fico espiritualizando nada. Isso é um fato que acontece comigo. Eu chego naquele lugar, o meu espírito se comprime em angústia por aquele lugar. Não sei. Isso é uma experiência minha. Certo? Mas assim, eu posso chegar ali e falar assim, Deus, eu não sou como esse bando de gente que está aqui nesse lugar. Eu não caminho, eu não tenho essa conduta na minha vida, eu não caminho assim. Mas o apóstolo Paulo, ele vem e me chama a atenção e fala assim, Pipe, você só não é assim por causa da graça de Deus na tua vida. Porque é isso que ele está falando. Fala, olha, se você tem algum tipo de mudança, primeiramente foi porque Deus foi paciente com você, Deus foi benigno com você, Ele foi longânimo com você. E aí ele fala o seguinte, tudo que te levou ao arrependimento, a não ter essa conduta, porque arrependimento é isso, né? É a mudança de mente, é a metanoia, só não está acontecendo isso na tua vida porque é Deus que te leva e te conduz ao arrependimento. Amém, queridos? Amém? Amém? Então é isso, a gente tem que cuidar com o nosso coração, não julgar as pessoas, para que a gente não caia nesse erro de ser julgado segundo aquilo que a gente está julgando. E especialmente ao ignorar que o que nos mantém em Cristo é a misericórdia do Senhor. Amém?
Então não tem porquê eu olhar para o outro e me achar melhor do que o outro. Do contrário. Eu sempre falo isso, sabe? Quando eu vejo situações de certas coisas, certos níveis de pecado que nos indignam, né? Eu e a Kátia, nós temos o hábito de assistir séries juntos, assim, né? E a gente gosta de assistir umas coisas leves, assim, né? Criminal Minds, né? Coisa bem leve, assim, né? E eu assistindo essas coisas, assim, dentro de mim, assim, o meu senso de justiça, assim, eu falei, cara, se fosse comigo, né? Porque envolvem lá uns psicopatas, uns serial killer lá, né? Uns caras malucos da cabeça, entende? Mas isso, obviamente, é no meu sofá, né? Olhando para aquilo. Eu não sou um justiceiro, não estou saindo na rua matando ninguém, né? Vontade a gente tem, né? Mas a gente não faz isso justamente porque a gente tem consciência de que eu só não estou lá porque eu encontrei graça da parte de Deus. Porque eu podia ser eu. Qualquer um de nós podia ser. Podia ser um pedófilo, podia ser um assassino, podia ser um ladrão. E pelo histórico de muitos daqui, só não aconteceu porque Jesus interveio na minha e na tua história, aleluia. Eu tenho consciência disso, queridos, que se eu, com 18 anos de idade, Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu nem vivo estaria. Brigava todo final de semana. E ali os anjos do Senhor já cuidavam de mim antes disso. Quantas e quantas vezes tinha que sair correndo com uns 50 correndo atrás para não morrer literalmente. Quantas e quantas vezes? Corria de coturno. E olha, eu era rápido, viu? Porque nunca me pegaram. Se tropeçasse, estava lascado. E aí Paulo lá em Romanos 4, queridos, para encerrar. Olha que coisa linda da parte do nosso Deus. A revelação que Paulo recebeu e escreveu para a igreja. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aleluia. Como é feliz aquele que se vive uma vida de livre, se eu não sou um assassino, se eu não sou um pedófilo, se eu não sou um ladrão, se eu não sou um mentiroso, se eu não sou um adúltero, se eu não sou qualquer coisa que seja, se eu não sou, é porque o Senhor teve misericórdia de mim. E ainda assim, se eu sou, ainda assim, o Senhor não imputa pecado sobre a minha vida, somente por causa da fé. Somente por causa da fé. Porque se eu um dia pequei em qualquer coisa que seja, eu me tornei transgressor de toda a lei. Mesmo que eu não tenha cometido os outros pecados, se eu pequei, o fato de eu nascer pecador, isso já me colocava numa posição. Aí o texto fala que a fé nos coloca nessa posição em que o Senhor não nos imputa culpa alguma. Aleluia. Nós não temos culpa, queridos, de nada. Mas, Pipe, eu erro? Sim. Glórias a Deus, porque Ele levou toda a culpa naquela cruz. Quando Satanás vem trazer qualquer tipo de acusação na minha mente sobre certos aspectos em mim, eu me abraço naquele sangue precioso derramado. Porque toda a minha culpa, todo o meu juízo estava naquele lugar, naquela cruz, naquele dia. Amém?
Por isso que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Se apegue na graça. Se nós estamos aqui e daqui partiremos para morar com Deus, é porque nós recebemos misericórdia e graça todos os dias para isso. Não é a nossa conduta. Para encerrar, eu vou contar algo que aconteceu essa semana. Eu me encontrei com um amigo lá de Foz do Iguaçu. Conheço ele desde os meus 12 anos de idade, mais ou menos, o Ricardo. E a gente conversando, e ele não estava bem. A gente estava tomando um café, e ele falou: Pipe, não estou bem. Eu precisei até... Ele não mora aqui, né? Ele estava aqui passeando, me ligou, pediu para se encontrar. Um amigo dele tinha se suicidado. E aí ele perguntou para mim assim: cara, na perspectiva religiosa, né, como é que vocês enxergam isso? Como é que o cristianismo enxerga isso? Eu falei assim: Ricardo, a forma como uma pessoa morre não diz nada sobre o destino dela. A forma como alguém morre não define absolutamente nada quanto à eternidade. O que define quanto à eternidade é se essa pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tanto faz. Se ela morreu de uma doença, se foi suicídio, se foi atropelado. Não é isso que define. Entenda uma coisa: a conduta, a forma, não tem nada a ver com salvação. A salvação de todo ser humano se dá unicamente por meio daquilo que Jesus fez naquela cruz. It is finished. Acabou. Amém? Amém? Isso é libertador. Isso é libertador. Caminhar todos os dias na certeza e na convicção total e absoluta de que Jesus nos salvou. E todo o mérito é absolutamente dele. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pela tua palavra. E obrigado mais uma vez porque o Senhor nos libertou de qualquer postura moralista, legalista, de olhar para o outro, Senhor, de uma posição a qual não nos pertence, porque somente o Senhor é o justo juiz. E obrigado porque o teu juízo e a forma como o Senhor manifesta o teu juízo na nossa vida foi manifesta em Jesus naquele dia, naquela cruz. Obrigado porque sobre o teu filho, Pai, todo o juízo foi colocado para que nós não recebêssemos em nossas vidas. E obrigado porque qualquer processo de santificação que seja, e o fato de não termos certas condutas, advém da tua longanimidade na nossa vida, do teu amor por nossas vidas todos os dias. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado porque nós somos livres por meio do teu sangue precioso, Jesus, de toda a culpa e de todo o juízo. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome, Jesus, que eu oro.